estão assistindo, sejam muito bem-vindos. Aqui é a CIS Academy. Hoje a gente vai falar um pouco sobre metodologias de vendas. Então, eu agora vou falar do slide 3, onde a gente tem a trilha de conhecimento focada nessa área de vendas, né? Na capacitação da área de vendas. Então, hoje o nosso foco vai ser as metodologias, mas a gente vai ter novos encontros para falar sobre conhecimentos da empresa, né, os nossos portfólios, a nossa história, um pouco do perfil do cliente ideal, mercado e concorrência. Na parte de técnicas, a gente vai falar sobre qualificação de clientes, como fazer, como mapear oportunidades, como entender as necessidades do cliente, técnicas de negociação, técnicas de persuasão, fechamento e retenção. E hoje o nosso foco vai ser as metodologias, então a gente vai falar um pouquinho sobre processo comercial, sobre captação de leads, sobre cadência focada em prospecção, sobre social selling, e-mails, ligações e reuniões. Tudo isso focado em prospecção. As boas práticas que eu trouxe de mercado para falar um pouquinho sobre metodologias de vendas para vocês. E, futuramente, a gente também vai falar um pouquinho sobre atitudes, foco, resiliência, comunicação e criatividade, que são características importantes para a área de vendas. Passando para o slide 4, na verdade, a gente falou já um pouquinho da ementa, né? O tempo previsto aí para toda essa formação é de 2 horas, mas hoje a gente está com uma expectativa de entre 30 e 40 minutos, falar sobre os temas sobre metodologia. Focando em processo de vendas, no slide 5, a gente vai falar sobre todo o fluxo que o lead e a atuação do time comercial vai percorrer no nosso funil de venda. Bom, vamos falar sobre o processo de vendas. Nesse slide, no slide 5, a gente vai falar sobre todas as fases que o cliente vai percorrer durante o nosso funil de vendas e os momentos de atuação do time de vendas, do time de marketing e as ferramentas de apoio que a gente vai trazer para ajudar vocês no processo de prospecção e andamento do lead nesse funil. A primeira fase é uma fase onde a gente nomeia como aprendizado e descoberta, é a fase onde o cliente ainda não tem muito conhecimento sobre a empresa, sobre as nossas características, nossos benefícios, nossos diferenciais, talvez até do nosso... Geralmente que o time de marketing e o time de vendas focado em captação vai se utilizar de algumas ferramentas, de alguns materiais de apoio para ajudar tanto a captar quanto qualificar esse lead. Então, a gente vai trabalhar com materiais de inbound marketing, materiais, templates, e-mail, para poder trazer esse cliente, trazer leads, nesse momento ainda não são leads, são prospects, porque estão numa fase bem inicial, mas vocês vão contar com o apoio de alguns materiais, como e-books, como artigos, como e-mail marketing, e vão ter que trabalhar também buscas ativas, né? Então, é importante que a gente qualifique esses clientes de acordo com o perfil do cliente que a gente tem interesse de trabalhar e levantando características também que a gente vai falar mais à frente sobre o perfil desse cliente. Para isso, vocês vão ter materiais de apoio como o formulário de qualificação de cliente, o perfil do cliente definido, traçado, e alguns leads vão vir das nossas ferramentas de apoio e automação, que hoje a gente usa o RD Station Marketing. Então, alguns prospects vão ser oriundos dessa ferramenta também e vão ajudar vocês
nesse momento ainda de aprendizado e descoberta. Seguindo o nosso fluxo, a gente passa para reconhecimento do problema, que é onde a gente vai levar para esse prospect, esse lead, alguns levantamentos de soluções que a gente tem, que a gente já levou para o mercado, que a gente já tem experiência e que podem solucionar alguma dor ou algum problema que ele possua. Então, para isso também, a gente vai preparar alguns materiais como e-books, posts no LinkedIn, vai promover alguns eventos, vai criar a nossa newsletter. E, nesse momento, a atuação também do comercial ainda é ativa. Então, vocês vão trabalhar com prospecção ativa, vão fazer um mapeamento da oportunidade, que também vão ter apoio de material para a gente definir, né, se aquele prospect ou aquele lead tem perfil para que a gente entregue uma solução adequada. Então, tem também, esse é um momento também que a gente vai atuar em parceria, a gente tem alguns parceiros que geralmente indicam a gente em algumas oportunidades, então é importante que a gente receba esses leads e faça um trabalho também de mapeamento, de levantamento das dores do cliente. E nesse momento é fundamental o papel do LDR, SDR, BDR. É um trabalho bem de entender, né, a cada perfil, cada dor e como as nossas soluções podem atender a essas dores. Avançando mais um pouquinho, a gente entra na fase de consideração da solução. Nesse momento, a gente vai estar muito focado na parte de apresentar os serviços, apresentar as soluções que a Sysmanager possui para solucionar os problemas que já foram mapeados, as dores que já foram mapeadas. Para isso, a gente também vai contar com algumas provas sociais, que é o que a gente chama de provas sociais, por exemplo, cases de projetos que a gente já desenvolveu, depoimentos de clientes, realizar demos, demonstrações. Então, essas são ferramentas que o executivo de vendas pode se utilizar para poder fazer com que aquele cliente considere a Sysmanager como uma opção para ele avançar na contratação de uma solução para os problemas dele. Então, nesse momento, é importante que a área de vendas apresente não só a proposta, mas é importante a gente trazer uma proposta de valor, algo que agregue valor para aquele cliente, e tangibilizar o máximo que a gente puder um serviço. Então, um exemplo de tangibilização, de repente, é a gente definir blueprints do serviço, fazer uma apresentação que possua quais são efetivamente os entregáveis, né, desse projeto, desse serviço que vai ser prestado. Também vai ter que ter, obrigatoriamente, a proposta técnica e a proposta financeira e, principalmente, validar com o cliente, nesse momento, se aquilo que a gente está apresentando está de acordo com a expectativa e está de acordo com o que ele precisa naquele momento. E aí avança para uma fase de decisão de compra, onde existe o processo de negociação. Então, é importante ter a estimativa, ter a proposta técnica já nas mãos do cliente, ele já validou aquela proposta. Então, é um processo de negociação comercial mesmo. E avançar para o fechamento, onde acontece a assinatura do contrato e, geralmente, nos projetos, uma reunião de kick-off para poder fazer essa passagem de bastão da área comercial para o time técnico. E, por último, não menos importante, a parte de fidelização, que é um processo de pós-venda, onde a gente vai trabalhar com um modelo de sempre estar avaliando a experiência do cliente. Então, trazer soluções, se as soluções que a gente entregou trouxeram resultados, os resultados esperados para o cliente, e sempre avaliar se aquela experiência está sendo positiva, porque isso retroalimenta tanto a nossa atuação comercial, quanto o surgimento de novos negócios, novas oportunidades de negócio também.
Então, avançando, esse é o processo comercial. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma consideração. Voltando no slide 7, vou avançar aqui o 6, porque é só uma abertura. No slide 7, a gente vai falar um pouquinho de como a gente vai levantar esses leads qualificados e da onde virão esses leads qualificados. E até mesmo o que é um lead qualificado. Lead qualificado são aquelas pessoas que têm o maior potencial de compra. Então, são pessoas que vão estar aderentes ao perfil do cliente ideal para Sysmanager, e a gente vai tentar captá-los com algumas ferramentas. Por exemplo, a gente pode usar o LinkedIn, é uma ótima fonte de captação de leads qualificados, até porque a gente consegue trazer para essa busca as referências que a gente quer fazer em relação àquele cliente, entender o que é importante para aquele cliente no momento. E tem uma extensão muito legal que eu indico vocês a instalarem no seu LinkedIn, que chama Lucha. Essa extensão, ela traz os contatos. Então, se a pessoa tiver um e-mail cadastrado ou um telefone cadastrado no LinkedIn, você buscando, abrindo o perfil dessa pessoa, ele exibe essas informações sobre e-mail e telefone. Outra fonte de geração de leads que a gente vai utilizar bastante são eventos. Né? Nesse momento, a gente vai trabalhar com eventos virtuais, mas eventos são sempre uma fonte muito interessante. Pode ser lives, pode ser seminários, podem ser workshops que a gente vai promover e vai ter listas de inscritos, e nessas listas de inscritos a gente vai focar também no perfil de cliente ideal para Sysmanager. E através do inbound marketing. Cada vez mais a gente vai focar em geração de conteúdo relevante para o mercado, conteúdo importante para sanar dores e problemas do cliente. Então, a gente vai gerar estudos, e-books, white papers, artigos, cases, e máximo de ferramentas possíveis que a gente possa para gerar conteúdo e nutrir esses leads e fazer com que eles não só conheçam a empresa, mas conheçam o nosso potencial e os serviços que a gente presta. Além da parte de indicação e campanhas cooperadas com parceiros. Então, essas também são fontes relevantes para a gente no momento de gerar leads qualificados. No slide 8, a gente está falando um pouco de qualificação desses leads. E um papel muito importante nesse contexto são os gatekeepers. O que é isso? Tanto no momento de inbound marketing, que é esse contato com o cliente através de conteúdo gerado pelo time de marketing, quanto no outbound, que é uma abordagem mais direta do time comercial, a gente pode se deparar com pessoas que podem ser uma barreira para o nosso contato com o perfil do cliente ideal que a gente quer conversar. Então, é importante a gente estar atento às características dessas pessoas, que são, por exemplo, secretárias, às vezes um analista, que não deixa você chegar no gestor. Então, como que a gente lida com essas pessoas para que elas não sejam uma interrupção e sim estejam junto com a gente, né? Então, é importante a gente pensar que nem sempre, só porque a gente tem um perfil de cliente ideal, a gente não tem que se relacionar e não tem que dar importância para esse perfil de contato, né? Então, é importante a gente sempre mostrar o quanto é importante ele no processo de tomada de decisão, sempre fazer referências cruzadas para que esse contato perceba que a gente já tem algum tipo de relacionamento com o lead que a gente quer falar. Sempre tentar, às vezes, burlar esses perfis, então tentar, no momento da prospecção, no momento da abordagem, horários diferentes para fazer contatos. Às vezes, alguns gestores
chegam muito cedo na empresa ou saem muito tarde, então tentar os horários alternativos. Agora, no momento que a gente está de home office, né, esse papel é um pouco mais fácil, né, da gente avançar, mas na situação normal, quando está todo mundo dentro do ambiente corporativo, geralmente você esbarra com esse tipo de contato. E sempre tentar testar formas diferentes de abordar, né? A gente tem as nossas vendas são vendas B2B, mas é importante que a gente entenda que é o CPF e não o CNPJ que a gente vai se relacionar. Então, sempre tentar criar empatia com essas pessoas para que elas sejam pessoas que te ajudem e não que te atrapalhem no processo de prospecção. Passando para o slide 10, eu trouxe algumas ferramentas que podem ajudar vocês nesse processo de captação de lead, né? Não sei se todos vocês conhecem ou conhecem algumas delas, mas é importante sempre a gente tentar se capacitar nessas ferramentas, porque são ferramentas que ajudam, né? Eu citei o Lusha, por exemplo, que traz os contatos, mas tem o LinkedIn Sales Navigator, tem ferramentas como a Reeve, Get Prospects, que algumas delas são pagas, mas tem algumas que vocês conseguem trabalhar com alguma limitação no modelo free, né? Mas aí a gente já consegue uma série de contatos através dessas ferramentas que podem ajudar. E se alguém tiver acesso, tiver a oportunidade de usá-las, é bastante relevante. O que é importante a gente falar, e aí indo para o slide 11, em relação à prospecção de leads. Independente do canal que você for usar, a gente trouxe aqui alguns exemplos de canais, mas o que é relevante, principalmente nos processos de venda B2B? Conhecer os desafios do negócio do cliente, entender quais são as dores daquela pessoa, daquele perfil de cliente, daquela persona, entender os interesses, ser muito relevante e entender qual é o momento do cliente na jornada dele de compra. Quando a gente trouxe lá atrás o processo, o fluxo que esse lead vai percorrer, é importante a gente entender em que momento ele está dentro daquele fluxo para a gente entregar para ele materiais, tipo de comunicação, forma de comunicação adequada, porque independente do canal que você for usar, a gente precisa sempre trazer para aquele cliente o que ele quer ouvir, o que ele precisa ouvir, o que vai trazer, agregar valor para ele naquele momento. E às vezes ele pode estar no momento que é relevante para a gente, mas ele não compreende. Então a gente precisa dar para ele essa visibilidade e ter a inteligência de negócio para poder saber em que momento ele está dentro do nosso fluxo. E para isso, a gente utiliza de algumas ferramentas também, que é a ferramenta que eu vou falar no próximo slide, no slide 13, que é de fluxo de cadência de prospecção. O que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas é como se fosse uma diretriz de como trabalhar, uma metodologia de como trabalhar os pontos de contato durante o processo de prospecção, durante o processo de vendas. Esse modelo cadência, ela pode existir em várias fases do cliente, inclusive após fechamento, né? Então, nesse workshop a gente vai tratar basicamente de prospecção, mas a gente pode utilizar essa ferramenta em vários contextos dentro do funil de venda. Trazendo aqui o exemplo de uma cadência de prospecção, o que é importante a gente ter mapeado? Quanto que a gente vai tentar fazer contato com aquele cliente, tentar gerar uma reunião com aquele cliente, quais são os meios que a gente vai se utilizar, quanto tempo esse fluxo de prospecção vai acontecer,
A gente vai dar um espaçamento de tempo entre cada um dos pontos de contato. Então, quanto tempo é ideal e que tipo de conteúdo a gente vai trazer em cada um dos pontos de contato. Então, é como se fosse uma diretriz de como a gente vai trabalhar o processo de prospecção. Tudo aqui focado no contexto B2B, que é a realidade da Sysmanager. Então, dentro do modelo de prospecção focado em B2B, o ideal é que a gente tenha, no mínimo, 6 tentativas de contato com aquele cliente, com o objetivo em agendar uma reunião, a 8. Como eu vou fazer esses contatos? Pode ser através do telefone, através de um e-mail, através de uma mensagem, de uma abordagem via LinkedIn e através do WhatsApp. Duração, um ciclo médio de prospecção dentro do B2B, para a gente entender se realmente faz sentido para aquele cliente, né? É, em média, 16 dias. Então, cada uma dessas interações que a gente vai ter com o cliente, o ideal é que a gente mantenha um intervalo de 2 a 3 dias úteis entre cada tentativa de contato. E o que a gente pode trazer de relevante para esse prospect, né? Sempre tentar estabelecer uma conexão. E aí, quando a gente traz isso até para um contexto LinkedIn, né, literalmente é uma conexão, mas é sempre a gente tentar estabelecer um contato para que tenha uma devolutiva desse cliente. Se o que a gente está falando faz sentido para ele, se o que a gente está levando para ele é relevante, se ele está naquele momento precisando de alguém para apoiar em determinado desafio, com foco sempre em agendar uma reunião. Então, a gente vai sempre trazer abordagens que a gente consiga levar esse cliente a uma reunião. E sempre é importante, nessas primeiras abordagens, a gente entregar algum tipo de resultado, algum tipo de solução e tentar mapear qual é a dor daquele cliente. Então, é importante a gente pensar que todo esse processo de prospecção, ele tem que ser planejado, né? E a Cadência ajuda vocês a planejarem esse processo de prospecção, entendendo, conhecendo, avaliando, captando informações, às vezes numa postagem que aquele lead faz no LinkedIn, às vezes num comentário que ele faz numa publicação, sobre alguma publicação, e tentando sempre, até mesmo nesse momento de pesquisa, né, de avaliação daquele perfil, tentar mapear alguma oportunidade. Às vezes até ele já está em andamento em algum projeto, e trazer isso, de repente, extrair disso uma oportunidade para abrir esse contato com ele. No próximo slide, no slide 14, eu coloquei aqui um exemplo de cadência de prospecção. Então, levando em consideração aqui, em média, 18 dias. Então, num primeiro contato da cadência, você pode enviar um e-mail. Num segundo contato, respeitando aquela média de intervalo de 2 a 3 dias, você pode fazer uma ligação e adicionar esse prospect no LinkedIn. O que é importante? Sempre mandar uma mensagem. Por que você está tentando se conectar àquele prospect? Para que isso quebre um pouquinho também o gelo. Num terceiro contato, pode ser um e-mail e uma ligação, e assim sucessivamente, até um final, no 8º contato, se nenhuma das suas tentativas funcionarem, é importante que você até entregue para o cliente uma devolutiva. Ó, tentei diversas vezes fazer contato, mas percebi que não existe essa disponibilidade no momento, e deixa os seus contatos disponíveis para que no momento futuro ele retome essa conversa, né, ou abra a oportunidade para conversar. Só que isso é um fluxo de prospecção, e isso independe muito do nosso processo, por exemplo, que o marketing vai trabalhar no inbound marketing, na nutrição daquele lead.
Então, por mais que a gente consiga, já tenha aquele contato, independente que ele não participe mais dessa cadência de prospecção, ele pode futuramente avançar para uma outra cadência, uma outra abordagem, de repente, de marketing. Mas é até para que vocês não fiquem muito tempo insistindo num cliente que, de repente, não está preparado para uma conversa naquele momento. No slide 16, a gente vai começar a falar sobre social selling. O que é isso? Venda através das redes sociais. E no contexto B2B, uma das ferramentas mais importantes, se não a mais importante, é o LinkedIn. Então, é importante que cada um de vocês tenha uma familiaridade, consigam navegar bem nessa ferramenta e entendam alguns hacks que podem apoiar vocês no processo de prospecção dentro do próprio LinkedIn ou através de outros canais. Mas aqui eu citei alguns itens que são extremamente fundamentais para que a sua abordagem seja melhor sucedida. Então, ter um perfil estratégico comercial, focar, trabalhar o teu perfil, né? A gente vai falar com mais detalhes de algumas dicas, mas é importante que o seu perfil também seja vendedor, né? E traga para aquele cliente uma visão de que você pode ajudá-lo e pode apoiá-lo nos desafios e nas dores que ele tem. Rede de contatos também é fundamental, então, aumentar a sua rede de contatos. Às vezes a gente não tem um entendimento do quão relevante isso pode ser num processo de prospecção. Mesmo que aqueles contatos não sejam os seus focos de prospecção, quanto maior o seu network, quanto mais relevante for o seu network, mais referências você vai ter para levar para o teu cliente num processo de prospecção. Às vezes a gente nem imagina, mas as nossas redes de contato são extremamente ricas de oportunidades de prospecção. Então, quanto mais conexões, quanto maior a sua rede de contato, maior a possibilidade de você também ter mais sucesso no seu processo de prospecção. Relacionamento não é só ter um perfil, não é só ter uma rede de contato, mas interagir. É muito importante que a gente tente criar relacionamentos dentro das redes sociais. Como é que a gente faz isso? Gerando conteúdo, compartilhando conteúdo, interagindo com algum conteúdo, participando de grupos, né, que tenham informações que sejam discussões relevantes. Então, esse relacionamento também, às vezes, até você começa a se aproximar de algum prospect nessa rede de relacionamento, né, trocando informações, né? E aí, finalmente, entrar na prospecção, que é a parte onde vai ser uma abordagem mais ativa, né, do cliente. Vamos detalhar um pouquinho também o processo de social selling, né? Então, aqui no slide 17, eu trouxe algumas dicas de como você pode tornar o seu perfil do LinkedIn mais vendedor, mais atraente até para as pessoas que você está solicitando a conexão. Então, é muito importante a gente dedicar um tempo a essa plataforma, né? Como sempre que puder trazer posts que sejam relevantes para o perfil do cliente que você está querendo atingir, trazer suas experiências. O LinkedIn tem várias áreas que você pode trazer conteúdo que sejam relevantes para o cliente. Então, postar projetos, resultados, reuniões com o cliente, soluções, cases que você participou, que você ajudou, são exemplos de conteúdo que são interessantes para você trazer para o teu perfil e enriquecer o teu perfil. Outra ferramenta eu não tenho uma habilidade para gerar conteúdo, gerar post, mas você pode utilizar de posts que tenham credibilidade no mercado,
né? Então, da própria Sysmanager, os conteúdos que a gente for gerando, você levar isso para o teu perfil, ter na tua rede de contato grandes influenciadores, e esses grandes influenciadores geralmente geram conteúdos que são relevantes para as tuas conexões. Por exemplo, seguir e sempre se manter atualizado com o perfil de grandes clientes, ou os clientes que você tem maior relacionamento, que também podem ser fontes de contatos. Então, exemplos de tipo de conteúdo que são interessantes, né, principalmente para o nosso perfil de cliente. Artigos, estudos, pesquisas, rankings, tendências, cases. Esses são alguns exemplos de conteúdo que são relevantes, que vão enriquecer o teu perfil e que vão tornar o seu perfil mais atraente. Como eu já comentei mais no início, focar nas novas conexões. Quanto maior for o seu network, mais leads você pode gerar com ele, até referências, provas sociais. Uma prova social, um exemplo de prova social muito interessante é exatamente o teu network. Então, se você conhece alguém que aquele lead conhece, você usar as conexões em comum como referência, às vezes abre mais portas, né? Às vezes, eu não tenho um case específico para aquele cliente, mas eu já conheço alguma pessoa que ele conhece, é uma outra ferramenta que pode te ajudar aquela pessoa a te ouvir, a te receber por uma reunião. Interagir com as suas conexões também, então curtir, comentar, compartilhar as postagens, as interações com o teu lead ou teu prospect também pode ajudar. E usar a ferramenta dos grupos. Os grupos do LinkedIn também são uma fonte tanto de informação, de tendência, de dores, do que o mercado está passando, como de conexões relevantes. Né? E como os grupos têm uma limitação de quantidade, né? Você não pode ter muitos grupos no LinkedIn, é importante pensar estrategicamente e selecionar estrategicamente os grupos que você quer participar. Né? Eu, por exemplo, já criei uma base de prospecção, de prospects, utilizando alguns grupos relevantes. Por exemplo, no mercado de seguros. Então, participava de alguns grupos do mercado de seguros e ali dentro tinha contatos de CEOs, tinha contato de gerentes de negócios, gerentes de tecnologia, gerentes de infraestrutura. Então, pensar nesses grupos, que eles também são uma fonte muito rica de geração de leads também. No próximo slide, no slide 18, ainda falando sobre social selling, focado principalmente no LinkedIn, aqui eu trouxe alguns exemplos dessas ferramentas de apoio para vocês usarem, né? Então, quando for buscar um contato dentro do LinkedIn, focar na persona ou no perfil do cliente ideal que a gente definir e trouxer para vocês. E utilizar a ferramenta de busca de leads. Por exemplo, Lucha, que eu trouxe também para você ter os contatos, mas a própria busca do LinkedIn já te ajuda muito a procurar empresas que de repente estão no foco, né? E dentro dessas empresas, o perfil que você está buscando. Existe uma série de filtros dentro do LinkedIn que te ajudam a fazer isso. Trabalhar as conexões. Então, você tem que solicitar, sim, as conexões com os prospectos que você tem interesse, mas é importante sempre focar em mandar uma mensagem dizendo o porquê daquela conexão. Porque a gente fazendo isso, geralmente, você consegue aumentar a tua taxa de conversão, ou do que simplesmente apertar lá, conectar. Então, conectar e escrever uma mensagem. E aí, por exemplo, eu coloquei uma mensagem de exemplo. Olá, o nome da pessoa, gostaria de fazer parte do seu network, pois eu tenho interesse, nós temos interesses em assuntos em comum, como gestão, performance de TI, enfim, e utilizar dores, né, que são
do mercado ou dores que você conseguiu identificar na tua análise do perfil daquele cliente para esse momento. Deixar sair o cliente, tirar o cliente do status de eu estou sendo incomodado, para ficar interessado em ser uma conexão sua, né? Então, por isso a gente trazer sempre alguma informação que faça sentido para essa conexão existir. As interações. Por que fazer interações? Porque quanto mais interações você faz no LinkedIn, maior é a visibilidade do teu perfil. Então, utilizar as ferramentas de curtir, comentar, compartilhar conteúdos e conteúdos das suas conexões é importante, porque você sempre vai aparecer no feed, né, com uma maior frequência do que pessoas que não têm nenhum tipo de interação com as suas conexões. Então, é até importante você estar fazendo um processo de prospecção com algum contato, e você sempre está aparecendo no feed dele, você sempre está aparecendo ali, né? Então, quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Então, é importante sempre que aquele prospect veja o teu perfil. O e-mail, né? A mensagem que o LinkedIn disponibiliza algumas com perfil pago, você tem uma quantidade, né, de e-mails, mas ele funciona muito no contexto de quando você não existe uma conexão, né? Então, se você consegue estabelecer essa conexão com um prospect, você não precisa utilizar um e-mail, você já vai ter mensagens, você já pode mandar mensagem para aquele lead. Então, também trouxe aqui um exemplo de mensagem, caso aquele prospect não responda a sua aceitação, ou responda e você já está num segundo momento tentando estabelecer um contato com ele mais próximo, é importante você trazer sempre uma estrutura de abordar, se apresentar, entender quais são as metas daquele prospect, trazer algum exemplo e como que você pode ajudá-lo, né? Então, abordar ele de uma forma que ele entenda que você está ali para ajudá-lo, não simplesmente para prospectar. Então, é sempre importante a gente focar muito no que o cliente precisa, muito mais do que o que a gente gostaria ou quer, né? Isso tem que ser o mais sutil possível, porque todo mundo que está no LinkedIn sabe que a gente recebe uma série de mensagens, uma série de abordagens, né? Cada vez a quantidade aumenta. Então, é importante que você traga algo que seja diferente, seja relevante. O LinkedIn também é uma ferramenta fundamental na preparação da reunião. Então, a gente conseguiu, a venda é formada de vários sims, né? Então, você conseguiu o primeiro sim, que foi uma conexão, você conseguiu um primeiro sim, que foi agendar uma reunião. Então, vamos preparar e usar essa oportunidade de uma maneira mais assertiva e mais planejada. Então, se preparar para uma reunião utilizando as informações do perfil daquele prospect, conhecendo melhor, isso inclusive ajuda você a criar uma conexão com ele que vai além da conexão do LinkedIn, mas uma conexão na hora de conversar, né? Nessa primeira abordagem. Então, você consegue entender o perfil, consegue identificar se ele tem algum gosto, alguma característica, às vezes até que é uma característica, um gosto ou um hobby que esteja alinhado com o que você gosta também. Isso é importante para você criar rapport no momento da reunião. Entender onde é que aquela pessoa trabalhou, de repente vocês têm conexões em comum, trazer essas conexões para dentro de uma conversa, para criar um quebra-gelo, né? E ser mais assertivo. Quanto mais interessante você for para aquele possível lead, quanto maior as informações que você tem sobre ele, quanto mais qualificado ele esteja, maiores chances de sucesso você tem nessa abordagem de prospecção. E hoje o LinkedIn ajuda muito, muito nesse contexto.
Vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma das fases da prospecção, né? Então, além do social selling, existe uma abordagem, né, dentro da prospecção que vai ser através de e-mail, que a gente vai falar no slide 20. E é muito importante a gente pensar no e-mail também como uma ferramenta de prospecção, mas entender que hoje a quantidade de e-mails que a gente recebe também é imensa. Então, a gente tem que tirar o cliente de um estado de ocupado para um estado de curioso. Então, aqui eu trouxe uma boa prática de estrutura de e-mail de abordagem de prospecção. Então, se vocês repararem nesse slide, ele tem o fluxo de como deve ser essa estrutura do e-mail, e as cores do texto, do exemplo que está embaixo, estão de acordo com as fases dessa estrutura. Então, nesse rosa mais escuro, a gente traz a saudação, né? No cinza, o motivo daquele contato. No rosa, um benefício claro para ele ler aquele e-mail, porque a gente sabe que as pessoas às vezes não leem o e-mail, né? Já só na primeira frase, olha, se despertar o interesse, ela continua lendo, se não despertar, ela descarta. E sempre trazer no final uma chamada para ação, um próximo passo. Então, no exemplo que eu trouxe aqui, a gente faz uma saudação, olá, sempre utilizar o nome da pessoa. Quando a gente fala em técnicas de PNL, né, nosso nome é a coisa que a gente mais gosta de ouvir, então, e ler e ver. Então, é importante a gente sempre utilizar disso, né? A psicologia também traz esse tipo de informação. Então, sempre utilizar o nome do cliente. Então, por exemplo, olá, o nome do cliente, estava buscando empresas do mercado XPTO, o mercado que a gente definir, e percebi que você lidera o time de TI, ou a área de atuação daquele cliente. O time de Data Analytics, o time de projetos, o time de integração, enfim, trazer, né, aquele perfil do cliente. Nós, da Cismanager, ajudamos o dia a dia de líderes de TI, ou do cargo que você definir, para que a sua operação de projeto gere mais valor. Esse é um exemplo de motivo de contato. E aí você pode variar esse e-mail com alguns motivos, né, que possam te direcionar nessa conversa, ou a solução de uma dor, ou um resultado esperado do cliente. Um benefício, claro, e aqui eu trouxe um exemplo, nossos clientes entregam 35% a média, a mais do que a média de mercado em um determinado assunto. O que é importante dessa frase? A gente pensar sempre em números. Então, quando a gente for trazer um benefício, muitas pessoas são sensibilizadas pelos números. Então, entender o que é um número relevante, por isso o estudo do perfil daquele cliente, e como você pode adicionar números de situações reais, de projetos reais que a gente tenha trabalhado, que agregaram valor para aquele cliente. Então, se tiverem números, ok, mas se não tiverem números, quais foram os ROIs que você conseguiu apoiar algum cliente a alcançar? Então, trazer isso é um benefício claro, né? E, no final, a gente trazer sempre uma chamada para o próximo passo, que é a ação. Quando podemos agendar essa conversa, ou qual seria o melhor de horário para agendarmos uma reunião, enfim, sempre trazer nesse e-mail uma ação, porque quando a gente não traz uma ação no final do e-mail, a pessoa não se sente no dever de responder, né? Então, se você não aborda, não estimula que ele faça uma ação, né? Dê o próximo passo, ele simplesmente pode até ler o seu e-mail, mas não vai ter nenhum tipo de devolutiva, porque, como você não pediu nenhuma resposta, ele não se sente no dever de fazer. Então, é sempre importante a gente pensar nisso. No slide 21,
Eu trouxe alguns exemplos de como a gente consegue fazer variações dessa estrutura, né? Então, é importante a gente sempre pensar que não será o mesmo e-mail que vai funcionar para todos os seus prospects. Então, é importante a gente pensar e testar variações. O que vai funcionar melhor para aquele prospect, né? Então, entender o que move aquele cliente e utilizar esses motivadores dentro no teu conteúdo, né? O que tira o sono daquele cliente, né? Então, trazer sempre essas dores, motivações, cenários. Inclusive, ano passado a gente teve um cenário que realmente não era nada previsível, mas que impactou muito todos os clientes, que foi a pandemia. Então, utilizar dessas situações que estão ocorrendo no mercado e trazer isso para dentro do teu conteúdo que você vai levar no e-mail, né? E testar sempre dias, horários. Tem dias quais são os dias que funcionam melhor para o teu cliente? Quais são os horários que funcionam melhor para o teu cliente? Quais são os problemas que estão naquele momento tirando o sono dele? E fazer as combinações e testar mesmo, utilizando até aquela sugestão de cadência, mas fazendo as variações para testar. E trouxe aqui também alguns erros muito comuns numa abordagem de prospecção via e-mail. Focar muito mais na empresa do que no cliente. O que quer dizer isso? Às vezes você começa o teu e-mail falando, e a gente vê muitos e-mails assim, né? Então, trazer de repente, eu sou fulano da Sysmanager, uma empresa que tem 20 anos de mercado. Ok, você está falando da sua empresa, legal, mas o cliente não está preocupado com a Sysmanager, ele está preocupado com o problema dele. Então, a gente, claro, vai falar sobre a Sysmanager, mas não nesse primeiro momento. No primeiro momento, é importante que você desperte a atenção dele. Então, você tem que trazer para ele uma informação que ele perceba valor. Então, sempre tentar focar no que está afligindo aquele cliente, né? Não definir os próximos passos também é um erro muito comum. Então, às vezes você fala, o cliente não respondeu o meu e-mail, mas você estimulou que ele fizesse isso, trouxe alguma informação naquele e-mail pedindo uma devolução para ele te responder. Se você não fizer isso, a probabilidade dele não responder é muito maior. Outro erro é não ter mais de uma opção na abordagem. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de e-mail para você abordar, mas como a gente falou anteriormente, é importante que a gente tenha sempre essas variações. Então, modificar de acordo com o cliente as abordagens, né, tanto os motivadores quanto as dores, e ver o que toca, né, melhor em cada um dos clientes. Então, entender essencialmente quais são as dores daquela sua persona vai fazer diferença nesse processo de abordagem, principalmente por e-mail, porque o e-mail é uma das formas de prospecção mais frias que existem, né? Então, é mais difícil você estimular através de um e-mail para avançar do que uma ligação, por exemplo, ou uma mensagem, por exemplo. Mas é importante você pensar na estrutura e entender o que faz mais sentido para o teu contexto, né? O assunto que a gente pode ver aí no slide 22 também é um fator extremamente relevante nesse momento de abordagem via e-mail. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de assuntos, como trazer assuntos que sejam atrativos para que o cliente pelo menos abra aquele seu e-mail. Então, você colocar o nome da empresa dele é uma forma de você chamar atenção para aquele e-mail. Eu mesma já fui chamada atenção por alguns fornecedores porque ele colocava lá o nome da empresa, Sysmanager, e o nome da empresa dele, por exemplo.
Então, eu abri o e-mail, o que ele está falando sobre esse manager? Você vai procurar saber, eu procurei saber o que era, abri aquele e-mail, né? Então, ele já conseguiu o primeiro avanço, que foi fazer com que eu lesse aquele e-mail. Se você não tem um assunto muito interessante, a probabilidade de, dentre os milhões de e-mails que ele recebe, dele ler o seu também diminui bastante. Então, trazer o nome da pessoa, trazer o nome da empresa, fazer a somatória do nome da empresa do cliente com o nome da CIR Manager, trazer um desafio e o nome da empresa dele, você percebendo, né, conseguindo identificar de alguma forma que ele existe algum desafio latente para ele, trazer esse desafio mais o nome da empresa dele, isso também pode ajudar bastante. Aí aqui eu até coloquei um exemplo de assunto, nome da empresa, 2 pontos, mudança de prazo no projeto de integração. Se ele tiver algum projeto de integração em andamento e você mandar essa mensagem para ele, com certeza ele vai abrir. Então, por isso que é importante a gente estar sempre mapeando as dores daquele cliente, né? Quais são os desafios que ele tem para utilizar isso ao teu favor no momento da prospecção. Tá? Então, essas são as dicas mais relevantes para e-mails, né? Quando a gente fala de prospecção também, vem logo na cabeça as ligações. No slide 24, eu segui a mesma estrutura de trazer para vocês uma estrutura de ligação. Como que você deve trabalhar essa abordagem da prospecção no momento de uma prospecção via telefone. Então, estipular rapport. O que é isso, né? Criar aquela conexão com aquele cliente, trazer para ele, no modelo tradicional, né? Quando a gente fala pessoalmente, o rapport é muito utilizado, né? Mas hoje, no contexto digital e nas ligações também, quando a gente tem um entendimento maior sobre o perfil daquele cliente, é mais fácil você estabelecer algum tipo de conexão para quebrar aquele gelo inicial da conversa, né? Trazer uma prova social também é muito importante, então, números, resultados, cases, solução para desafios que ele tem. É muito importante você criar isso dentro do teu pitch, né? De ligação. Trazer essas informações para dentro do teu pitch. Sinceridade é muito importante hoje, cada vez mais, a gente ser sincero e direto. Então, o cliente tem que saber que você quer conversar com ele e que você tem um motivo para isso, né? Então, você pode ajudá-lo de alguma forma. Então, trazer isso no momento da ligação também é importante e acertar a dor, né? Todo cliente tem uma dor. Então, tentar identificar e trazer essa dor, catucar essa dor na hora da ligação, para que ele consiga entender que faz sentido ele te dar alguns minutos do tempo dele para te ouvir. E não tem muito jeito, prospecção via telefone tem algumas características, tem que ligar muito, é o volume que vai gerar a qualidade, então, por mais que a gente crie uma lista imensa de prospects, sempre é importante a gente estar abordando essas pessoas e vai ser nessa quantidade de ligações que vai existir o sucesso. Sempre converter o CNPJ pelo CPF. Então, é importante a gente entender, e o LinkedIn é uma fonte muito relevante para fazer isso. Entender sobre a pessoa, né? A gente, hoje, eu acho que o contexto do profissional de vendas, ele é um investigador, e ele precisa ser um investigador para que ele entenda o máximo que ele pode daquele cliente. Então, olhar as postagens daquele cliente que você está tentando prospectar, entender quais os assuntos que ele sempre aborda, porque ali pode ter um gatilho, pode ter uma dica de alguma dor que ele está passando, entender um pouco do mercado, saber falar com ele sobre o mercado que ele está atuando, então conhecer o mercado, inclusive para você alinhar o discurso, né? Então, importante você alinhar
o que aquele cliente está precisando com o que você vai oferecer para ele. Né? Então, trazer sempre eu sempre coloco um exemplo aqui, mas para ilustrar o contexto, né, de como seria uma abordagem via telefone. E um fator que também eu trouxe nesse exemplo, que nesse momento atual da pandemia é extremamente relevante, é entender como é que está aquela pessoa de saúde. Então, eu trouxe no exemplo: olá, fulano, o nome da pessoa, tudo bem? Espero que você esteja bem e com saúde. Isso já é uma maneira, inclusive, de você criar rapport, porque você está preocupada com o bem-estar daquela pessoa, né? E aí botei um exemplo do momento que a gente estava vivendo. Nós estamos novamente em lockdown e diante desse cenário, imagino o quanto complicado está a sua situação em relação a algum determinado desafio ou problema. Eu sou da Cis Manager e hoje a nossa empresa atende clientes como, citar alguns, isso também é um exemplo de prova social, clientes do mesmo setor, do mesmo mercado que você já trabalha, né, faz com que aquele cliente entenda que você é relevante. E gostaria de 10 minutos do seu tempo para a gente alinhar se faz sentido conversarmos sobre um determinado problema ou dor, né? Então, ver que sempre a gente está tentando fazer com que aquele cliente se sinta à vontade, que ele entenda que a gente possa ajudar e que a gente tem experiência ou tem know-how, expertise naquele determinado assunto que vai poder ajudá-lo. E aí, mais uma vez, a gente tem que falar muito em relação a... No slide 25, a gente fala sobre o pitch, né? Que é sempre como é que eu vou fazer essa abordagem, né? Então, se preparar para isso é muito importante. O pitch, eu não acredito muito que exista um pitch único para você falar com todo e qualquer cliente. Principalmente quando a gente fala com ofertas diferentes, com verticais diferentes, com personas diferentes, com metas diferentes. Então, é importante você entender quais são as principais indústrias, quais são as principais características e criar um pitch para cada uma dessas indústrias, para cada um desses perfis de cliente. Porque isso vai estimular, primeiro, você a conhecer melhor aquele segmento de mercado e trazer argumentos que sejam relevantes, que vão ter todo esse apelo, né, de chamar a atenção do teu cliente. E a gente está falando isso, por quê? Porque a gente quer que a abordagem seja quão mais personalizada possível. Lógico que a gente não vai ter que ter alguns padrões, né? Mas que sejam padrões mais segmentados possíveis para cada um dos clientes. Então, esse momento de preparar o teu pitch também para uma ligação é muito importante. No slide 26, a gente já fala num outro momento de ligação. Ainda no processo de prospecção, existe um momento que a gente vai fazer uma ligação, de repente, para entender melhor aquele perfil do cliente, né? Então, dependendo da fase que você esteja, mapear um pouquinho melhor aquele perfil do cliente e saber o que extrair daquele cliente. Então, para você entender o problema, quais são os desafios, quais são as dores, passar sempre credibilidade sobre o que você já pesquisou, já conhece sobre aquele mercado, sobre aquele cliente, sobre aquela solução. Então, é um momento que chama Discovery Call, que é uma ligação onde você vai... Já não é aquela primeira abordagem de ligação para agendar uma reunião, já seria uma segunda ligação, uma ligação onde a pessoa já te conhece e você vai conversar com ela para tentar se aprofundar e levantar alguma oportunidade. Então, aqui eu botei uma série de perguntas que podem ajudar vocês, exemplos que podem ajudar vocês nesse momento de discovery, mas é importante a gente pensar que esse não é um momento de interrogatório, e sim de conhecimento. Então, tornar isso
mais leve, né? Desenvolver uma conversa e dentro dessa conversa você inserir algumas questões, alguns levantamentos, algumas informações que são importantes. Inclusive para você trabalhar para ele, trazer para ele uma solução que gere valor agregado. Ainda falando de prospecção nas ligações, às vezes a gente sabe que as pessoas podem ser muito reativas num processo de prospecção. Então, às vezes, você fazer uma abordagem onde você já fala que quer conversar, quer apresentar a empresa, pode não ser tão eficaz. Mas as pessoas sempre ficam mais receptivas quando você traz alguma coisa e oferece para eles alguma coisa que ele percebe valor. Então, se a abordagem de prospecção para você apresentar a empresa para ele não está funcionando, vamos tentar como se fosse o plano B. Então, trazer algo, oferecer algo para esse prospect. Então, um e-book, por exemplo, que a gente criou, que faz sentido para uma característica, um momento que ele esteja passando, pode ser interessante. Trazer um follow-up, um assessment, às vezes o cliente está com algum desafio, mas não sabe qual é o nível de maturidade, não sabe quão complexo. Então, a gente pensar em como trazer um contexto mesmo de entregar alguma coisa de valor, né, para que ele abra as portas, abra a oportunidade para que você converse com ele. E tentar também fazer um processo de reciprocidade. Quando você oferece alguma coisa para a pessoa, ela se sente meio que no dever de te ser recíproco, de te entregar alguma coisa também de volta. Então, às vezes, tem um evento que é importante, que o mercado considera importante, que você está promovendo, um tema que seja relevante, um workshop, um treinamento que você está promovendo e queira convidá-lo para participar, ou um de mercado, né, que a empresa esteja patrocinando e você pode levar para eles, dar uma oportunidade dele participar, né, por conta do teu network, ou enfim. Então, é importante a gente trazer, oferecer, ter ferramentas, algo que a gente possa oferecer para o cliente, para que ele abra a guarda e deixe você, né, agende uma reunião, agende uma conversa mais detalhada. E é muito importante também, as ligações ajudam muito no processo de prospecção, no momento do follow-up. Então, a gente tem aquela cadência de prospecção, hoje, onde existiram uma série de pontos de contato, via e-mail, via LinkedIn, via ligação, via WhatsApp. Mas é importante a gente sempre ter uma resposta do cliente, né? Quanto mais e-mail, mais frio essa prospecção. Então, quanto maior a diversidade de formas de contato a gente tiver, melhor. E quanto mais ligações a gente conseguir fazer, quanto mais a gente conseguir falar com aquele cliente também, melhor. E simplesmente para ter uma resposta, mesmo que a resposta seja um não seja o nosso próximo sim, seja o não, é importante a gente entender para ver se a gente continua a cadência, se faz sentido para aquele cliente, a gente continuar aquele tentativa de contato, né? Tentativa de relacionamento. Então, por mais que a gente, às vezes, tenha dificuldade de falar, é tentar saber ter uma resposta. Então, coloquei também aqui mais um exemplo, o nome do cliente, te procurei nos últimos dias, mas acredito que o senhor esteja muito ocupado. Estou aqui só para deixar os meus contatos e assim que for interessante a gente voltar a conversar sobre esse assunto, quando for um assunto urgente, então, e que a gente possa te ajudar a resolver esse problema. Deixo a bola contigo, falei até de uma maneira informal, e aí isso vai variar tua forma de falar até com o perfil daquele cliente. Agradeço pela atenção e um abraço. Então, é importante sempre a gente ter uma resposta, mesmo que seja para
fechar aquele ciclo de cadência e a gente entender que o cliente pode falar, não estou nesse momento, estou com um outro desafio, mas daqui para frente, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, a gente pode falar novamente sobre esse assunto, e aí a gente coloca dentro lá do nosso CRM essa informação e agenda esse novo contato, né? Mas é importante até para a gente abrir a oportunidade para novas prospecções. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre reuniões, né, dentro da prospecção. Nesse contexto agora, indo para o slide 30, a gente vai falar especificamente sobre reuniões remotas, que é um desafio a mais por conta da pandemia. Então, a gente tem que pensar também, vocês percebem que eu sempre trago uma sugestão de estrutura, né? De como deve acontecer cada um desses passos e cada um desses momentos, né? Então, é importante a gente pensar no contexto de reunião e no contexto de reunião remota, como que a gente pode aproveitar e extrair o máximo desse momento que a gente conseguiu. Não sei se todos já ouviram falar, mas quem ainda não ouviu falar, eu vou abordar um pouquinho aqui, mas é um assunto extremamente rico, extremamente importante, principalmente para pessoas que trabalham no time de vendas, que é PNL, Programação Neurolinguística. O que é isso? É a gente trabalhar fatores psicológicos, né, para o contexto de vendas, para tornar os momentos, né, as cerimônias de vendas mais tranquilas, né, e mais receptivas possível para você e para o seu cliente. Então, quando a gente pensa num modelo de estrutura para uma reunião, legal, primeiro a gente pensar em entender o contexto, entender os desafios daquele cliente, depois se apresentar, né, ou apresentar uma proposta, ou apresentar uma solução que você tenha construído para aquele cliente. E no final, sempre pensar em como ter um próximo passo, como ter uma devolutiva. Para isso, pode usar técnicas de PNL, Programação Neurolinguística. É importante estabelecer rapport, mesmo que em reuniões remotas. Um exemplo de como estabelecer rapport, que é essa conexão. Abrir a câmera, sempre abrir a câmera quando você for fazer uma reunião com o cliente. Tentar alinhar o tom de voz. Tem clientes que têm um tom de voz mais alto, tem cliente que tem um tom de voz mais baixo. E tentar alinhar isso. Não porque quando a gente fala em rapport, é você tentar seguir a mesma linha daquele cliente, para que ele se sinta confortável em conversar com você. E esse está diretamente ligado ao conceito de programação neurolinguística. A pessoa, cada vez mais, ela quer conversar, está aberta a conversar com pessoas que são parecidas com ela. Então, é tentar, mesmo que você não seja, tentar ser o mais parecido possível com aquele cliente. Né? Então, alinhar o tom de voz, alinhar a energia, alinhar as formas de falar, se é uma pessoa mais pragmática, se é uma pessoa mais detalhista, tentar alinhar o teu discurso para esse contexto, né? Então, nesse momento da abordagem, sempre tentar alinhar as expectativas também, né? Falar com aquele cliente, alinhar o que ele espera daquela reunião, relembrar o porquê aquela reunião está acontecendo, né? Então, para justamente ele entender, às vezes a pessoa está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí ela reservou lá 30 minutos para conversar contigo, mas reservou há 2 semanas atrás. Então, é importante, quando você iniciar a reunião, já no início da reunião, relembrar por que aquela reunião está acontecendo, relembrar o objetivo, alinhar a expectativa e utilizar uma outra técnica de PNL, que é a escutativa. Se atentar aos detalhes, né, do que a pessoa está falando. Então, ouvir muito mais do que falar, né? Em determinadas reuniões é muito mais importante ouvir do que falar. Então, ouvir, prestar atenção nos detalhes. Às vezes o cliente solta uma informação, se você não estiver atento, né, que é o conceito da escutativa, não é só escutar,
é ouvir, né? Existe a diferença entre escutar e ouvir. Ouvir o que aquele cliente está falando e tentar captar dali uma informação. E sempre no final da reunião, propor algum tipo de devolutivo, algum tipo de próximo passo. Então, revisar se for uma apresentação de proposta, revisar a proposta, se for um momento de negociação, os pontos que foram citados, que precisam entrar serem alinhados, fazer ajuste, focar, de repente, no melhor momento para o fechamento, às vezes você está apresentando uma proposta, definir qual é a melhor data para aquele cliente te dar uma devolutiva em relação ao fechamento daquela proposta. São situações que você precisa sempre estimular para que aconteça o próximo passo, deixar sempre agendado um próximo passo para que aquele processo de venda não esfrie. Dentro de prospecção e dentro das reuniões também, a gente fala no slide 31 sobre spin selling. Também é uma técnica de PNL, onde aqui eu trouxe também alguns exemplos de tipo de perguntas que podem ser trabalhadas dentro de uma reunião. Então, basicamente, tem 4 tipos de perguntas, mas dentro delas tem algumas divisões, mas perguntas de situação, perguntas sobre problemas, perguntas sobre implicação, perguntas sempre em relação à necessidade. Então, é importante sempre pensar dentro de uma reunião que tipo de pergunta e preparar essas perguntas, né? Mais do que os tipos de pergunta, preparar as perguntas que estejam aderentes para você fazer naquela reunião, né? Então, às vezes, uma reunião onde você quer entender a situação daquele cliente, então, preparar, trazer perguntas que vão te ajudar a levantar aquela situação, né? Se você já está no momento onde você quer entender os problemas daquele cliente, então pensar nessas perguntas que ajudem você a levantar quais são esses problemas. Então, trouxe alguns exemplos aqui para a gente pensar em que momento, lembra daquela frase que eu falei, entender qual é o momento do cliente, vocês entenderem que tipo de pergunta fazer de acordo com o momento do cliente. Entender sobre necessidade, entender sobre problema, entender sobre o contexto, a situação, entender se tem alguma implicação, quais são essas implicações que estão envolvendo aquele momento, para ajudar vocês a trazer também soluções, né? A gente trabalha num modelo de venda extremamente consultivo, então, quanto mais a gente entender o contexto, quanto mais a gente entender os problemas, as necessidades e como que funciona, né, aquele ciclo de compra também dentro do cliente, mais fácil é da gente conseguir avançar e, de repente, superar algumas objeções que a gente possa encontrar no caminho. Então, isso também é uma técnica que eu aconselho quem tiver a oportunidade de estudar em pouco mais de detalhes, é extremamente relevante para o contexto da área comercial também. No slide 32, eu trouxe alguns exemplos de como a PNL pode ajudar vocês nas reuniões. Então, como é que ela pode ser usada, algumas ferramentas e como que você pode utilizar dela para poder ajudar no teu processo de prospecção, de venda, de negociação. Quando você utiliza as técnicas de PNL, você consegue validar algumas hipóteses, você consegue criar empatia com aquele cliente, você consegue gerar perguntas investigativas, né, como a gente viu lá no spin selling, que vão ajudar vocês a criar um entendimento maior sobre aquele cliente. Então, quando você aplica as técnicas de PNL, você consegue chamar mais a atenção do cliente, porque ele presta mais atenção em você. Você consegue extrair formas de contornar objeções, né? Então, existe uma série de técnicas dentro da PNL que ajudam no processo comercial, por isso que ela é muito estudada pela área comercial, tá?
Ajuda também a você evidenciar o valor das tuas soluções, então, trazer para aqueles clientes exatamente o que eles querem ouvir, porque você ouviu com detalhe, você prestou atenção no que eles querem e você consegue entregar uma solução aderente. Quando você consegue criar uma empatia, consegue criar um rapport com aquele cliente, você consegue negociar melhor. E isso, é claro, leva ao que todo vendedor quer, que é fechar as vendas. Então, por isso que eu trouxe alguns exemplos de como as técnicas de PNL podem ajudar vocês, que está no slide 33. Primeiro e mais famosa das técnicas de PNL é o rapport. Então, qual é o objetivo do rapport? É você entrar em sintonia com aquele cliente. Então, trazer assuntos em comum é um exemplo que vocês percebam que já tenham levantado dentro do perfil daquele cliente. Usa o LinkedIn para entender profundamente o perfil daquele prospect antes de você ligar, antes de você criar um e-mail, antes de você agendar uma reunião. Então, tentar criar essa sintonia, observar a linguagem corporal daquele cliente, sempre mudar de assunto. Se você percebe que um assunto não está sendo muito confortável para aquele cliente, você muda, né? Então, você tentar o máximo possível entrar em sintonia. Como que a gente consegue entrar em sintonia? Quanto mais parecido você fica com aquele cliente, quanto mais coisas em comuns você tem com aquele cliente, maior é a sintonia que você cria. Então, uma das técnicas que te ajudam nisso é o espelhamento, né? Então, você espelhar a postura daquele cliente, espelhar o comportamento físico daquele cliente. Se é um cliente que fala inclinado para frente, ele coloca a mão, você, de uma forma sucinta, né? Claro, você também fizer esse mesmo movimento. Se ele é um cliente que utiliza muito as mãos para falar, você começar a utilizar as mãos para falar também, você começa a entrar num estado de espelhamento e isso cria uma sintonia, né? Lógico, tudo de uma maneira sucinta, né? Não pode parecer que eu estou imitando aquele cliente. Tem que ser de uma forma discreta. Refraseamento também é uma outra técnica que é bem utilizada, né, nos contextos de venda. Então, alguns comentários que o cliente faça, mesmo que seja uma objeção, às vezes você pode utilizar aquilo como uma maneira de criar um refraseamento e converter aquela situação, né, através de um argumento. Então, às vezes o cliente traz alguma objeção e você refraseia aquilo que ele falou, já trazendo uma solução para ele que você pode ajudar. Aí até coloquei um exemplo aqui para ilustrar um pouquinho, né? O cliente de repente chega para você e diz: com esse sistema que você está me oferecendo, os meus colaboradores vão demorar muito tempo para entender a operá-lo. E aí, como é que você faz esse refraseamento? Você refaz essa frase que ele fez, trazendo um argumento que seja positivo. O senhor está dizendo que o nosso programa de capacitação e treinamento é completo demais e pode ficar muito longo. Então, eu, de repente, posso fazer ele de uma maneira menor, trazendo umas 3 sessões de 2 horas. Isso pode demorar pouco menos de dias e vai garantir que a tua operação ocorra com menos erros e menos atrasos do que seria se esse treinamento não acontecesse. Então, você usou o que ele falou, gerou uma nova frase e trouxe um argumento para combater aquela objeção. Já comentei anteriormente, o ajuste do tom de voz também é importante. A gente prestar atenção do tom de voz das partes, né, que estão participando da reunião e sempre tentar entrar nessa sintonia, né, gerar esse rapport também. E quando a reunião envolve mais de uma pessoa, também é possível utilizar técnicas de PNL. Um exemplo delas, de técnica, é você pedir para que cada uma das pessoas presentes na reunião se apresente, dizendo o nome, o que faz e qual que é o interesse e expectativa delas naquela reunião, porque ali também você pode conseguir identificar como,
né, falar para todas as pessoas daquela audiência, né, de falar de uma maneira, às vezes, que precisa ser diferenciada para cada uma delas. E, por último, no slide 34, eu trago algumas dicas de como utilizar dessas técnicas de PNL também, né, dentro de uma conversa, de uma reunião, talvez até de um e-mail, de uma mensagem. Então, chamar sempre a pessoa pelo nome parece algo simples, mas realmente faz a diferença para quando você chama a pessoa pelo nome. Ser amigável, né? Aquela frase famosa do poeta Gentileza, gentileza gera gentileza, então ser amigável, né? Tentar sempre ser amigável, demonstrar interesse. Se você percebe que o cliente gosta de falar, ele tem essa facilidade de abrir informação, explore isso, aproveite, demonstre o teu interesse em ouvir e enxergar valor nas coisas que ele está falando, porque dali, com certeza, você vai conseguir, é uma fonte muito rica de informação que você pode utilizar no teu processo de venda. Ressaltar sempre aspectos comuns, né? Então, o rapport traz muito isso. Às vezes, são assuntos não profissionais que você pode abordar, séries do Netflix, por exemplo, alguma comida típica. As redes sociais, de forma geral, você consegue, né, saber muito sobre a pessoa, os restaurantes que ela frequenta, o tipo de comida que ela gosta, de repente algum insight, alguma notícia que ele comentou. Então, tentar trazer isso, né, esses aspectos comuns para quebrar o gelo mesmo, né, e tentar criar uma aproximação. Fazer elogios, mas lógico, elogios sinceros, né? Então, caso você perceba, às vezes, agora nas reuniões, né, que são home office, né? Às vezes tem de fundo alguma decoração ou alguma premiação que você perceba que tenha na mesa dele. Então, trazer isso nossa, parabéns, vi que o senhor, enfim, recebeu um prêmio XPTO, muito relevante para o mercado, e você elogiar essa conquista, né, do cliente. Seja autêntico, mas adaptável, né? Esse também é um conceito que vem muito do Agile. Então, é importante que a gente não tenha um engessamento no discurso, né? Vocês perceberam que eu trouxe muitos exemplos, mas a ideia é sempre trazer uma referência e não um padrão, né? Mas é importante a gente trazer o mais próximo do que mais confortável for para a gente possível. Então, trazer esse comportamento mais autêntico e, ao mesmo tempo, se adaptar a essas questões, né? Utilizando das características do cliente, das semelhanças, de pontos que vocês têm em comum, para poder criar sempre essa sintonia. E pensar no equilíbrio de tempo, né? Eu falei com vocês aqui um pouquinho de tempo, até estourei um pouquinho a mais, mas é importante a gente sempre pensar na relação ao tempo, né? Então, pensar sempre, estipulei um tempo, pedir meia hora, tentar manter essa reunião dentro desse tempo, de meia hora, 15 minutos, 15 minutos, foque em planejar uma reunião para ser feita em 15 minutos. E, lógico, com tempo para trocar, né? Sempre pensando que você tem que ter tempo para trocar com o cliente, para ouvir o cliente. Então, não se estender muito, né? Tentar ser focado. E acho que é isso, pessoal. Obrigada por vocês terem me ouvido, terem assistido esse workshop. Queria agora deixar aberto para vocês, caso vocês tenham algum comentário, alguma dúvida, alguma contribuição, algo que eu possa ajudar, fiquem à vontade para me procurar e para me falar mais um pouquinho sobre tudo que a gente conversou aqui. Tá bom? Obrigada, até uma próxima oportunidade. Tchau.